Este é o Tribconscast, Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista. Estamos dando continuidade à série Reforma Tributária por Grandes Tributaristas. E hoje nós vamos falar sobre o agronegócio e os efeitos da reforma tributária nesse segmento da economia, que representa mais de 22% do PIB nacional e mais de 48% das exportações do país. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui uma convidada especial, que é a professora e advogada Alessandra Alcuma. Ela é doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, ela é professora dos cursos do IBET, do IBDT, da PET, da EDDA e também é professora do Mackenzie. Ela também é autora do livro Não Discriminação no Direito Tributário Internacional e diversas outras obras e artigos acadêmicos. Também temos esse aqui, Estudo de Arbitragem e Transação Tributária. Bom dia, boa tarde, professora. É um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Luciana. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o Périson, com o Marcelo. Eu já acompanhava o Tribconscast, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite mesmo, agradeço muito. Espero que seja a primeira de outras vezes. Bom, Alessandra, muito obrigado por ter aceitado o convite, um prazer, uma honra contar com a sua presença, uma advogada renomadíssima e com uma experiência que certamente vai ser muito proveitosa aí para a nossa audiência. Quero dar boa tarde, cumprimentar a professora por estar aqui com a gente, é uma honra para a gente também estar recebendo você aqui, estamos ansiosos para ouvir tudo que você tem para falar para a gente. Obrigada, gente, um prazer estar aqui. Bom, para começar, queria falar um pouquinho sobre, a gente sempre costuma começar falando um pouco das questões pessoais, de carreira. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada profissional e acadêmica e sobre os desafios que você já enfrentou. Luciana, essa pergunta é ótima e eu adoro contar um pouquinho da minha carreira, né? Acho que eu já tenho quase 30 anos de formada. Será que eu faço 30? Quase 30 anos de formada, ainda não tenho 30, então já estou, né, trabalhando com direito tributário há muito tempo. E comecei minha carreira num escritório que eu adoro, tenho o maior carinho, que é o Matos Filho. Comecei trabalhando lá em 96 e fiquei bastante tempo, foi um escritório que eu fiquei mais de 10 anos, e foi uma experiência incrível, assim, primeiro porque eu acho que o Quiroga é um visionário, né, quem conhece sabe, ele é um professor excepcional, tem uma didática, consegue falar de temas muito complexos de um jeito leve, né, é uma gentileza de pessoa, e eu acho que eu tive grandes mestres nessa minha jornada. Então, no Matos Filho, eu trabalhava com a Glaucia e com a Isabel, que são excelentes profissionais, que são mulheres sócias, mulheres fortes, né? E foi um privilégio, porque você, em um ramo, né, o direito tributário é um ramo que tem muitos homens trabalhando, né? Acho que, não sei dizer se é a maioria, mas pelo menos os homens em posição de poder, a gente tem a maioria são os homens, né? Os grandes professores, os grandes sócios de escritório. Então, ter o privilégio de conviver com mulheres líderes da área, realmente foi muito bom, e eu acho que solidificou bastante minha formação, até pelo exemplo, né? É muito bom você olhar uma mulher, e como eu olhava a Glaucia Isabel do Matos Filho, e falar assim, nossa, olha só, é assim que eu quero ser. Né? É um exemplo, eu acho que é maravilhoso. Então, minha jornada começou lá, comecei como estagiária, depois fiquei muitos anos como advogada, um escritório que eu gosto muito, passei por outros grandes escritórios também de renome, e uma coisa que mudou completamente minha carreira e que acrescentou demais a minha carreira foi a parte acadêmica. Uhum. Porque eu fiz especialização, e aí fui fazer mestrado na PUC, fui fazer mestrado, o meu orientador era o Heleno Torres, que depois foi meu sócio durante 10 anos no escritório, que é também um exemplo de profissional, de professor, uma pessoa incrível. E aprendi muito com todos esses profissionais. Então, isso é um privilégio poder conviver, né, com pessoas assim que conseguem conciliar uma prática e a carreira acadêmica assim, de um modo tão leve, tão imediato. Então, realmente,
isso foi maravilhoso, deu uma alavancada na minha carreira, né, fazer isso, né, essa dedicação acadêmica, juntar tudo isso, e assim, dá uma base muito forte, muito firme. Então, eu realmente gosto muito da academia e poder estar perto de professores desse renome, de profissionais tão experientes, é muito bom. Então, acho que foi realmente muito... Isso solidificou minha carreira, foi muito bom. Você falou em mulheres fortes no direito tributário, que até chegou a fazer um comentário dizendo que às vezes ele é maioria masculino. Enfim, você tem uma iniciativa que fundou, que é o Tax and Women, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ela, quais são os objetivos, quais são os resultados que você alcançou até agora, iniciativas que vocês estejam desenvolvendo. Ai, Luciana, adoro falar sobre isso. Obrigada pela sua pergunta. O Tax Women nasceu de um grupo de WhatsApp. Uhum. O WhatsApp hoje, ele é uma fonte de informação e de troca muito grande. E existem uma série, né, muitos grupos de WhatsApp, às vezes a gente fica até assim, assoberbada, né, porque tem vários, e eu vejo muito grupo de troca e participo de grupos onde tem homens e mulheres, e esse que é exclusivo de mulheres. E o que eu noto das mulheres no ambiente profissional, no ambiente de negócio? Às vezes, eu acho que às vezes elas se sentem um pouco intimidadas em determinadas interações, e acho que foi importante solidificar essa troca para estimular a sororidade entre as mulheres, para as mulheres se ajudarem, formarem laços. Então, hoje a gente tem 2 grupos, ao todo, acho que são mais de 1.000 mulheres nesses grupos de WhatsApp. Tem um grupo com mulheres super experientes, já da área, né, já que estão na área há muito tempo, tem uma troca muito legal, muito intensa. Então, assim, discussões sobre reforma, discussões sobre casos práticos e até, assim, ajuda profissional mesmo. Você conhece algum profissional que pode me apoiar em determinado assunto? Quem eu posso indicar? Como proceder? Então, é muito legal. E o grupo das mulheres mais jovens, que a gente vamos desenvolver 2 iniciativas. Uma que é a mentoria, que ainda não está implementada, que é justamente para poder ajudar essas mulheres mais jovens, né, a começar a pensar em carreira, a tomar decisões, a discutir essas questões de ambiente profissional, do que fazer, como fazer as coisas. Então, isso acho que é muito legal. Então, esse programa de mentoria a gente vai começar a dar início agora em 2025. E uma iniciativa que a gente já fez com jovens que foi muito bem sucedida e foi ótima, tem uma competição Tax Multi do CARF. Teve o ano passado, a gente participou, formamos um grupo só com mulheres. Eram mulheres que vinham de instituições diferentes, até de estados diferentes, e elas começaram a se reunir virtualmente para estudar, apresentaram um memorial, fizeram a sustentação, foram para a final lá presencial em Brasília, foi super legal, maravilhoso, o time é incrível. E as meninas ficaram em 3º lugar no Tax Multi, então para a gente foi assim, nossa, um resultado muito bacana. Elas foram orientadas pela Tati Mijama, que você conhece, a Tati Mijama é maravilhosa, fenomenal, 13 anos ela ficou no CARF, e ela é uma pessoa, aliás, ela é uma ótima entrevistadora, porque eu nunca vi uma mulher entender, desde ITR até mercado financeiro. Então, excelente. Ela é maravilhosa. E foram orientadas pela Helena, a Tati e a Fernanda, que hoje é uma sócia do Tosini. Então, o grupo estava super afiado, foi muito legal. As meninas se dedicaram, fizeram memorial, foram para Brasília, fizeram lá assim, né, sustentação para os próprios conselheiros, e a gente teve um resultado muito positivo. Eu acho que isso é uma oportunidade que em início de carreira a gente normalmente não tem, né? E foi um treinamento muito bom. Então, essa foi uma iniciativa que a gente fez do grupo muito boa e muito produtiva. A gente
vem também lutando por paridade em tribunais, então essa é uma pauta importante para nós, junto com outros grupos também de mulheres da área tributária. Uma das coisas que a gente gostaria agora, que a gente vem trabalhando nisso, vão abrir 2 vagas para o Superior Tribunal de Justiça, seria importante ter nomeação de mulheres para essas vagas, né? Então, a gente tem, até em tribunais também, mesmo vagas de tribunais estaduais, tribunais regionais, é importante ter uma paridade. E aí, Luciana, a paridade, ela vem como sinônimo de democracia, né? A gente sabe, assim, o direito, ele é um ambiente muito formal que tradicionalmente é um espaço de poder onde os homens se destacam, né? As mulheres começaram, a primeira juíza do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça, ela foi nomeada em 1980. Então, nós entramos recentemente nesse espaço, mas é muito importante que as mulheres se fortaleçam e permaneçam lá para dar uma visão de experiências diferentes, né? Para dar uma visão mais democrática a isso. Então, essa é uma luta que a gente vem, né, defendendo muito, justamente paridade de mulheres em espaço de poder, práticas antirracistas. Então, a gente tem ali do grupo uma série de iniciativas, tá? Justamente para desenvolvimento pessoal de mulheres, desenvolvimento acadêmico. A gente faz aí periodicamente reuniões, né, mensais, a gente faz muito informais, pelo Teams mesmo, aí discutindo temas do momento. Então, normalmente são as mulheres que são palestrantes. Aí um trabalho que eu faço bastante, até a gente vê uma série de eventos, congressos, que o hall de palestrantes ali você vê, e tem muitas vezes tem uma disparidade entre quantidade de homens e mulheres, e eu me disponho a ajudar os organizadores a buscar profissionais mulheres que possam ser palestrantes dos eventos deles. Então, isso no grupo, imagina, a gente tem 800 mulheres experientes, líderes de mercado, boas. Eu sei de cor, como eu falei para vocês da Tati, eu sei de cor de N mulheres muito competentes. Se você me falar, quem é que fala sobre cooperativas? Eu vou lá te passar o nome para indicar para vocês quem é que vai fazer, e vai fazer com excelência. Então, é importante a gente ter representatividade, né, Luciana? Para que os estudantes, as mulheres que estão hoje nos bancos da academia, possam olhar e vejam que elas conseguem chegar lá, né? Então, acho que isso é um ponto muito relevante. Meus parabéns. Essas iniciativas são muito importantes no meu sentir. Porque, como você falou, a necessidade de inspirar pelo exemplo, né? E esses grupos dão essa oportunidade, a mulher se sente segura para se interrelacionar e buscar orientação de alguém que é próximo a ela, Exato. De alguém que ela se sente confortável, né? Porque não é fácil começar no direito tributário. É uma área muito rica, mas que exige muita dedicação. E muitas vezes falta, a maior parte dos nossos comentários olha, pede para os convidados falar se eu devo fazer especialização primeiro, se eu devo partir para o mestrado, se eu devo partir para o doutorado, olha, quero advogar em tal área, como eu devo começar? E tudo começa com um aprendizado. Isso que vocês fazem é muito importante. Essa é a ideia da mentoria. É justamente a gente ajudar a formação desses profissionais e fazer redes, né? Luciana, assim, acho que as mulheres têm, né, ainda muita dificuldade em fazer rede de networking, né? E isso é uma coisa que é absolutamente relevante para quem quer ter destaque na área. Não adianta se você tiver um apoio, né, de grupos e de pessoas, você consegue chegar muito mais longe e muito melhor. Então, essa ideia
do grupo. É uma associação sem fins lucrativos, a gente já tem tudo registradinho, bonitinho. Enfim, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu adoro, eu acho que mudou minha vida e me trouxe coisas, experiências riquíssimas, conhecimentos, amizades, e eu espero ter trazido isso também para a vida das mulheres que estão lá no grupo. Muito interessante. Agora a gente vai entrar no tema, né, da reforma tributária. Antes da gente entrar dentro do impacto da reforma no agronegócio, eu queria que você falasse um pouco quais são as suas impressões e análises sobre a reforma tributária, sobre o consumo de maneira geral, quais são os méritos e deméritos dessa reforma, se houve sim a simplicidade, a neutralidade, a justiça social, enfim, qual é a sua análise geral da reforma tributária que foi aprovada? Luciana, eu sou muito otimista, né? E até a primeira vez que eu fui falar sobre reforma tributária, isso tem uns 2 anos, e foi num congresso lá em Santa Catarina, foi um congresso poético, todos os palestrantes depois citavam uma música, uma poesia, e eu falei assim, poxa, eu não tinha preparado nada, e agora o que eu vou falar? E aí eu pensei em Ariano Suassuna, que fala que os otimistas são tolos, os pessimistas são chatos, e o bom é ser um realista esperançoso. Olha. É assim que eu tento ouvir a reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária tem um ótimo material, acho que a gente vai ter evolução em vários nichos, acho que sim, teremos simplificação. Coisas que eu gosto muito, e aí, assim, são os pilares da reforma tributária. A reforma tributária, ela vem em duas frentes, né? O primeiro pilar é a neutralidade, então é você desonerar o investimento, né? Então, te dá os créditos amplos de bens, exceto aquilo que é uso e consumo pessoal, então isso acho que vai ser realmente muito bom. E a neutralidade das exportações, então isso é um outro ponto que é bastante relevante. Os exportadores hoje, por exemplo, créditos de ICMS acumulados ao longo da cadeia, não são todos os estados que restituem isso, apesar de estar na Constituição. Então, agora, com a reforma tributária, esses créditos vão estar muito melhor amparados. Então, acho que esses 2 pontos são absolutamente interessantes. Eu acho que a gente vai ter também menos litígios para quem eu pago, né, que eu pago para o estado X ou estado Y, pago para o município X ou município Y. Isso acho que vai ser positivo para os contribuintes. E a reforma tributária vai precisar de todo um aparato de sistema muito bom para ser operacionalizada. Gosto do cashback, tema do nosso amigo Marcelo, que já me contou da dissertação de mestrado, que eu estou ansiosa para ouvi-lo, que acho que isso vai ser polêmico, mas acho que é uma evolução boa. Outro ponto que eu acho que eu gosto muito é o split payment. Eu adoro split payment, acho sensacional. Muito melhor do que CMSST, assim, acho que vai ser automatizado, fácil, e isso vai tirar uma obrigação do contribuinte. Então, acho que vai ser realmente um diferencial. O que eu não gosto da reforma tributária? E aí eu vou citar 2 coisas específicas, tá? Que eu acho que são os pontos que eu mais desgosto. Um deles é o artigo 136 do ADCT, que constitucionalizou os fundos do agronegócio, que a gente vai falar. Que esse artigo foi uma concessão política que que tiveram que fazer a pedido dos governadores do Centro-Oeste, e foram mantidos esses fundos do agronegócio, que, na verdade, são contra todos os princípios da reforma tributária, porque eles têm tributação na origem, eles podem ser cumulativos, eles podem onerar a exportação, eles vão na contramão da simplificação. Então, esses fundos do agro eu acho um desserviço, um horror, né? E outra coisa que eu também não gosto da reforma tributária é o seletivo, tá? Por quê? E aí, vou explicar um pouquinho mais, né? Acho que quando surgiu a PEC 45 e a ideia era ter ali uma alíquota única, né? Para tudo, para todas as operações, o seletivo tinha uma função, né? Quando, daquela ideia original do CICIF, PEC 45, tudo,
o seletivo tinha sua relevância, que ele estava lá justamente para trazer uma seletividade, para diferenciar tratamentos, para combater externalidades, enfim, então ele tinha. Agora, na feição que foi aprovada, e aí com regimes especiais e alíquotas variáveis, esse seletivo perdeu a função. Né? Eu acho que o seletivo, e até na forma que está, né? O seletivo foi uma coisa... O Brasil teve um seletivo há muitos anos atrás, que era o IPI, que virou um tributo só meramente arrecadatório, e eu acho que, infelizmente, a chance do seletivo virar também um tributo meramente arrecadatório é muito grande. Por quê? Porque, de acordo com estudos econômicos da OCDE, um bom seletivo, ele tem que primeiro, atingir uma gama de produtos determinada, ser cobrado uma vez, né, para atingir o bolso do consumidor final, e o destino dessa arrecadação, e isso eu acho um ponto da maior relevância, o destino dessa arrecadação tem que ser para justamente combater as externalidades, né? Porque ele, por exemplo, aí o seletivo sobre o cigarro, ótimo, então o destino da arrecadação vai ser usado em campanhas antitabagismo, em campanhas de prevenção de câncer do pulmão, etc. e tal, enfim. Então, é você usar esses recursos para a educação da sociedade. E isso não está no seletivo que a gente tem, né? Então, são esses dois pontos que eu vejo com muitas reservas, e o resto, no geral, eu gosto da reforma tributária, eu acho que vai ser um avanço bom para nós, eu acho que vai ser muito boa. Você já adiantou um pouco sobre uma mudança que vai acontecer no setor do agro, mas eu queria que você desse uma análise panorâmica, então, sobre o que muda na tributação do agro. E antes de você responder, professora, vou agregar aqui mais uma coisinha na pergunta da Luciana. Nessa sua exposição, você poderia falar um pouco do impacto para os pequenos produtores agropecuários, que têm uma importância significativa na nossa economia e na produção de alimentos, como você bem explora em algumas apresentações que nós tivemos acesso aí sobre o tema. Essa pergunta é ótima, obrigada. Eu acho que a reforma tributária, ela não tem jeito, né? A gente não pode agradar todos os setores, né? Quando você vai fazer uma mudança assim tão grande, sempre tem setores que acabam ficando insatisfeitos. O agro e o setor de serviços, a gente sabe que são dois setores que ficaram insatisfeitos com a reforma tributária. E do agro a gente vai ter muita mudança mesmo. Eu acho que os produtores rurais vão ter que realmente se programar e entender o agronegócio de um modo diferente. Hoje, a gente tem, né, o Brasil é um grande exportador, maior exportador do mundo de soja, café, carne de frango, carne bovina. Eu acho que o ano passado foi o maior também em milho, superou os Estados Unidos, suco de laranja. Então, o Brasil exporta muitas commodities, tem 42% do território nacional explorado pelo agronegócio, então o agronegócio ele é muito importante, ele gera muitos empregos, e ele é feito não só por grandes latifundiários, mas também por pequenos produtores. Esses pequenos produtores, que apesar de pequenos, eles podem ter um faturamento relevante, que eles vão ter que repensar os seus negócios. Por quê? Muitas vezes, num produtor rural, o comando é do patriarca, ainda não existe uma estrutura empresarial, né? O produtor rural, ele pode escriturar receitas e despesas no livro caixa, ele não precisa constituir uma pessoa jurídica, né? Agora, com a reforma tributária, o produtor rural que tiver receita anual acima de 3.600.000 vai estar sujeito, vai ser contribuinte de BSBS. Então, muda tudo, né? Ele vai ter que ter um controle mais sério de receitas e despesas, ele vai poder aproveitar alguns créditos presumidos. É hora deles repensarem os negócios, né? Pensarem em cadeia produtiva e como
né, como é que o cliente dele vai se portar, porque se ele não for contribuinte do IBS-CBS, esse produtor, o adquirente dos produtos dele não vai poder tomar os créditos plenos, vai ter que tomar um crédito presumido que geralmente é menor do que aquele crédito devido pela não cumulatividade usual, né? Então, os produtores rurais vão ter que repensar os seus negócios. O setor do agro tinha aí pleitos importantes no Congresso Nacional para equalizar isso. O agro continua sendo um setor incentivado, é um setor que ou você tem aí produtos da cesta básica que vão estar com alíquota zero de IBS-CBS, ou vão sair com redução de 60%, né, desses tributos. E é importante, realmente, acho que agora é a hora que o produtor rural vai ter que buscar uma profissionalização, conversar com um contador experiente para olhar o que ele tem, né? Quais são os insumos, o que ele precisa na atividade dele, para quem ele vende, para reestruturar os negócios. E nessa, né, os produtores rurais que serão contribuintes, obrigatoriamente contribuintes de IBS-CBS, que estão acima dos 3.600.000, aí acho que o caminho dele seria realmente constituir uma pessoa jurídica, né? Porque hoje 98% dos produtores rurais brasileiros fazem vendas por pessoa física, né? Isso no livro caixa. Exato, no livro caixa, porque aí eles têm depreciação acelerada, podem deduzir despesa, então eles fazem um controle muito menos rigoroso, né? Eles vão ter que ter um controle mais rígido, mais firme. E a Receita Federal está de olho neles desde já, né? Tem ali, isso está nas metas da Receita Federal para 2025, já tivemos no ano passado a Operação Declara Grãos, né, que justamente para ver a diferença entre o valor que sai do estabelecimento do produtor rural e aquele que foi exportado, para não ter nenhum gap, né, nenhuma falta de declaração aí nesse sentido. Então, com o IBS-CBS, imagina que a gente vai ter essa troca de informações de uma maneira muito mais rápida, né? Isso vai estar gerenciado no mesmo sistema de comitê gestor. O que hoje é compartilhado entre União, estados, municípios, as informações vão estar todas ali na Receita Federal ao alcance de um clique. Então, é hora realmente de produtores rurais repensarem seus negócios. Vai haver uma necessidade de formalização maior, né? Isso eu acho que sim, tá? Essa é a minha ideia, eu acho que vai ter uma necessidade de formalização, por quê? Uma agroindústria que vai comprar um produto rural, ela vai preferir comprar de alguém que é contribuinte do IBS, né, e da CBS. Se ela comprar de um não contribuinte, o crédito dela é menor. Se ela comprar do contribuinte, ela tem crédito amplo. Então, eu acho que vai ser mais interessante para eles, sim, né? Tem um ônus? Tem. Não tem jeito, isso vai custar mais caro, né? Não vai ter o encarecimento realmente, porque aí você tem IBS, CBS que vão ter a não cumulatividade, tem ali um tratamento favorecido, mas você estruturar uma pessoa jurídica, você tem também imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, uma série de coisas. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para repensar isso, e pensar isso até, o produtor rural, a gente tem famílias, né? Até pensar isso no contexto familiar mesmo, em como fazer, porque o que a gente vê hoje são aquelas famílias que tem lá o patriarca, né? E ele centraliza tudo, e aí de repente, a hora que esse patriarca vem a faltar, o resto da família, além de ter uma questão sucessória que vai parar num inventário que pode demorar anos, essa família às vezes não está preparado para gerenciar né, para gerenciar o negócio mesmo. Então, acho que isso é um ponto bastante importante.
É uma boa oportunidade também para contadores se especializarem nessa área, advogados, quer dizer, vai haver uma demanda de serviço muito maior, né? Perisson, sem dúvida. Os contadores são fundamentais nesse período de transição. Um contador bem preparado que possa atuar e ajudar esses produtores rurais a fazer essa transição de regimes, ele vai realmente ser um profissional indispensável, vai ser um profissional de destaque. Alessandra, uma outra dúvida. E os benefícios fiscais já concedidos de ICMS, como é que eles vão conviver com a reforma? Pois é, eles vão extinguindo proporcionalmente no prazo, né? Até 2033. Em 2033 já entra plenamente BS-CBS e esses incentivos vão ser paulatinamente extintos. Então, isso acho que para os produtores rurais que exportam, que tem alíquota zero, como eles vão ter também esses benefícios, né, vão ter um tratamento privilegiado já tem, né, na Constituição, na Emenda Constitucional 132 e na nova lei complementar, eles vão ter também muita alíquota zero, redução de 60%. Acho que para os produtores rurais talvez não impacte tanto. O que vai impactar, Perisson, aí é setor de distribuição de mercadorias. Então, por exemplo, né, tinha ali um distribuidor atacadista na região centro-oeste, que às vezes tinha um regime privilegiado, que tinha uma isenção para atração de negócios. Esse tipo de incentivo fiscal vai acabar, e até eu ouvi a PI dando o exemplo que eu achei muito legal, que ele falava, então, às vezes a mercadoria é produzida ali em Santa Catarina e o destinatário está lá no Espírito Santo, só que passa no Centro-Oeste antes de ir para o Espírito Santo, porque no Centro-Oeste tem o benefício e tal, então a mercadoria fica passeando, o que é, né, absolutamente um contrassenso lógico e tudo, mas a mercadoria passeia para poder aproveitar todos os incentivos fiscais que estão concedidos ali sem convênio. Isso quando circula fisicamente mesmo, né? Geralmente é uma chuva de papel. Uma troca de notas, né? Mas aí, acho que esse tipo de artificialidade, digamos assim, planejamento não vai mais caber agora com a reforma tributária. A ideia também é que termine a guerra fiscal, guerra dos portos, né, da importação, que também não importa por Santa Catarina, até Roraima, importa por Roraima para trazer o produto, enfim, então para ter uma rede logística que seja inteligente mesmo, né, então acho que isso vai ser importante. Para o agronegócio, como a gente tem ali também os regimes favorecidos que estão contemplados na nova lei complementar, na regulamentação, não acho que o agro vai ter um problema imediato, tá? Então, acho que isso vai ser, não vai ser um ponto de discórdia ainda. E, Alessandra, aproveitando, você pode também falar para a gente um pouquinho como que as mudanças da reforma vão impactar o setor exportador do agronegócio? E nesse mesmo contexto, como que vão ficar a questão dos créditos existentes antes da reforma, de PIS, COFINS e ICMS? Como que fica essa situação? Nossa, Marcela, essa pergunta, olha, o setor exportador, isso foi uma preocupação, porque o Brasil exporta muito, né? Assim, isso hoje, a gente tem o exportador, estados que permitem você recuperar os créditos acumulados na cadeia, e aí são poucos, né? E muitos créditos acabam sendo perdidos, né? E vão onerar o consumidor final, que é contra o princípio da neutralidade, da tributação do destino, tudo isso que a reforma tributária defende, né? No período de transição, os créditos de ICMS, os créditos de ICMS que são homologados, eles vão ser devolvidos, mas o prazo é de 20 anos, né? Então, isso é a dilação do prazo para devolução desses créditos foi uma coisa que tentaram, né, melhorar esse cenário, mas
os estados para devolver isso em moeda de uma forma mais rápida, os estados não concordaram, então vai ser devolvido em 20 anos. Da CBS é mais fácil, porque o que tiver de saldo de PIS e COFINS, você vai poder compensar com a CBS, e se não, vai ter também uma possibilidade de restituição. Então, tem os créditos não estão completamente perdidos, tá? Existe a possibilidade, né, as empresas vão ter que aí buscar, né, fazer o processo para homologar esses créditos, ter esses créditos homologados para aí poder aproveitar e pedir a restituição, se for o caso, né? A ideia restituição acaba sendo moroso, 20 anos de devolução, mas enfim, né? Foi o que foi possível, pelo que eu entendi, foi o que foi possível negociar no Congresso Nacional, apesar, era um grande pleito do agro ter uma devolução mais célere em 5 anos, mas infelizmente não foi possível, tá? Agora, Alessandro, você falou de regimes diferenciados. Você pode detalhar um pouco mais como vão funcionar esses regimes diferenciados no agro? Pois é, do agro a gente tem, então, 2 opções, né, para o produtor. O produtor, o produtor que tem renda até 3.600 anual, 3.600.000 anual, ele vai poder optar entre ser contribuinte do IBS ou não ser contribuinte do IBS. Muito bem, sendo contribuinte, ele vai poder tomar os créditos normais da não acumulatividade de insumos, matéria-prima, do que ele for usar na atividade dele, e vai pagar o BS-CBS, e o cliente dele, quando adquirir o produto rural, também vai ter os créditos amplos normais da não cumulatividade. Muito bem, então isso daí tá numa situação mais simples. O mais difícil é o que vai optar por não ser contribuinte, tá? Esse que não vai ser contribuinte, ele vai ter direito a um crédito presumido de insumos do que ele compra para aplicar na produção dele, né? E quando ele vender o produto dele, o cliente dele, o adquirente, vai também poder tomar um crédito presumido, que vai ser definido em conformidade com um ato legislativo aí do ministro da Fazenda com o comitê gestor de BS-CBS, que vão definir o percentual desse crédito presumido. Como é que eles têm lá, né? Existe uma fórmula lá para eles identificarem, isso pode ser diferente de produto a produto, tá? Mas o crédito presumido não vai te dar o mesmo, né, não vai ter o mesmo valor, o mesmo, né, não vai ser exatamente a mesma coisa que o crédito normal da não cumulatividade. Então, são esses 2 regimes. É essa a primeira opção que o produtor rural vai ter que fazer. E agora, vou ser contribuinte do IBS ou não vou ser contribuinte do IBS? Né? E acho que, para tomar essa decisão, o produtor rural tem que entender quem é o cliente dele, né? Para quem que ele vai vender? Ele vai vender o gado para uma trading que vai exportar, ele vai vender ele vai vender um insumo que vai para uma empresa para fazer extração de óleos vegetais aqui no Brasil. Quem que vai ser o cliente dele para poder planejar esse negócio, conversar com o cliente dele, entender mesmo para fazer isso. Então, acho que isso vai ser um ponto relevante. Mas é isso, os produtores rurais hoje, vamos imaginar nessa situação que o produtor que está ali, que nessa linha que ele pode não ser contribuinte, né, do IBS, que são muitos. Esse pequeno produtor rural, ele está lá, ele não precisa necessariamente, ele não precisa necessariamente contribuir, mas ele vai ter que ter um controle mais firme para poder aproveitar os insumos, o crédito presumido que ele vai ter dos insumos, né? Então, vai ter que ter aí uma contabilidade mais organizada de qualquer maneira, né? E às vezes ser contribuinte de BS-CBS pode ser uma opção interessante para ele, de acordo com o tipo de adquirente do produto, de acordo com quem é o cliente dele. Mas a gente teve uma discussão bastante intensa sobre os produtos da cesta básica, se incluir a carne, não incluir a carne. Aí tem também os produtos aí sujeitos a
a isenção, né, hortaliças, ovos. Como é que você vê essa discussão? Os pleitos do agro foram atendidos, não foram atendidos? Vai haver debate maior ainda sobre inclusão de outros produtos? Perisson, acho que no geral, a forma como saiu a lei complementar, ela foi boa para o agro. Por quê? A gente tem, além, na cesta básica, está lá, tem inclusão de carnes, então, importante, isso foi um ponto importante. 60% também tem uma redução importante, né, para os insumos do agro. Defensivo agrícola é um ponto de discórdia, porque o defensivo agrícola, ele podia estar sujeito a pagamento de IBS-CBS integral e podia estar sujeito a seletivo, né? Veja bem, então, podia ser... aprendi, né, estudando agronegócio, aprendi que o Brasil, ele tem 2 safras, então ele precisa efetivamente ter um defensivo agrícola. Defensivo agrícola não quer dizer que vai ser um produto que efetivamente vai ficar né? Tem defensivos agrícolas hoje, de acordo, que são menos agressivos e não deixam resíduos no alimento. Mas o Brasil precisa ter os defensivos agrícolas porque tem 2 safras, uma safra normal e o que eles chamam de safrinha, pelo clima. Então, isso acaba sendo essencial para a produção do agro. Que é o nosso diferencial no mundo, né? Exato. Essa quantidade de produções que a gente consegue tirar. É isso. Então, eles estão ali nos 60%, então isso foi um pleito importante. A gente tem também créditos presumidos na importação de maquinários, de bens que vão para produtor rural. Então, acho que a lei complementar atendeu, né, alguns pleitos do setor, tá? E acho que, lógico, se você olhar comparativamente o que após IBS-CBS, o produtor vai pagar mais, mas está melhor do que estava nos primeiros cenários, quando a gente começou a falar de reforma tributária, que o setor de serviços e agro estava todo mundo absolutamente com o cabelo em pé. Então, acho que o cenário melhorou para eles e muitos pleitos foram efetivamente atendidos. A reforma tributária também prevê que alguns estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará, eles vão poder manter contribuições estaduais de produtos primários e semi-elaborados até o ano de 2032. Bom, nesse sentido, então, alguns nesses estados vão conviver com a cobrança do IBS, CBS e, além disso, uma contribuição extra, né, sobre a produção agropecuária nesses estados. Qual é a sua visão sobre uma possível discussão de constitucionalidade dessa questão? Nossa, essa contribuição do agronegócio, ela me deixa de cabelo em pé também. Até antes de passar a reforma tributária, eu fiz um estudo junto com Thales Falek e com Fernando Scaff, justamente para tratar desses fundos do agro, que tem muita discussão desses fundos. Eles normalmente são colocados como uma condição para a empresa se beneficiar de um incentivo fiscal. Uhum. E é uma condição esquisita, né, Perisson? Porque, assim, é uma condição que não existe. Porque se você... É óbvio que para você ser competitivo no setor, você tem que usar aquele incentivo. Muitas vezes, aquele tratamento é um regime especial que está vinculado a uma exportação. Então, eu enxergo isso... Eu acho que não é nem um benefício fiscal. Porque... a gente tem imunidade de ICMS na exportação, então não deveria ser tratado como incentivo, mas os estados tratam dessa forma, né? Colocam o contribuinte entre a cruz e a espada, porque ou ele paga esse fundo, ou então ele tem que pagar o ICMS, né? E pedir uma restituição depois, mesmo que ele tenha exportado o produto. Então, é uma loucura, né? Isso. Esses fundos tem a mesma base de cálculo do ICMS, mesmo fator gerador, então eles são... e não tem uma autorização constitucional para que sejam instituídos.
o Fundo da Pobreza, por exemplo, também tem aí, né, base de cálculo e fato gerador como do ICMS, mas existe uma disposição constitucional que previa, né? Então E mesmo assim tem uma discussão no Supremo sobre a constitucionalidade desses exatamente. fundos. Né? O artigo 136 veio também nesse sentido, para tentar constitucionalizar essa cobrança, tá? O que eu acho que esse artigo 136 vai causar muita discórdia, porque já vi estados que tinham essas contribuições ampliando fato gerador e base de cálculo dessas contribuições. Um exemplo é o estado de Goiás. Goiás tinha uma contribuição que era exclusiva para minérios, né, que incidia sobre os minerais, e agora ele ampliou a base de cálculo, agora vai pegar também os produtos agrícolas na exportação. Então, o Estado do Maranhão, mesma coisa, criou uma contribuição nesses moldes para tentar. E o artigo 136, ele impõe ali requisitos para para essa contribuição ser constitucional. Não é qualquer Estado que pode chegar e fazer uma contribuição, criar uma contribuição nova sobre o agro com esse fundamento constitucional. Uhum. O artigo 136, primeira coisa interessante, ele tem uma data de corte, né? Então, só vão ser constitucionais as contribuições que já eram cobradas no dia 30 de abril de 2023, essa data de corte. E elas têm que ser destinadas a fundo de infraestrutura e habitação, segunda condição. Elas têm que ser cobradas a mesma alíquota e com a mesma base de cálculo. E elas têm que ser também uma condição para você usufruir de incentivos fiscais. Então, tem que ser feita uma análise comparativa da lei nova para ver se ela realmente obedece todos esses requisitos colocados no artigo 136 e permite a criação dessa contribuição. Mas, de qualquer maneira, eu acho essa contribuição um horror, tá? Eu acho que ela é contra todos os outros princípios da reforma tributária. Uhum. Acho que é capaz, sim, de ter discussão em relação à constitucionalidade. Eu acho que pelo desatendimento da lei, né, a esses requisitos. Isso certamente vai ter, porque a gente, como eu falei, né, o estado do Pará já fez sua contribuição, Maranhão também já fez uma, e isso tem efeito cascata, né? Todos os estados vão fazer essa contribuição. Então, isso é matéria que vai chegar no Supremo, com certeza. E nesse caso, a reforma, o artigo 136, ele é muito específico, ele tem um escopo, ele está limitado lá. Então, não é qualquer estado que pode simplesmente inventar uma contribuição e criar um tributo novo, né? Ele tem que respeitar as competências que estão ali outorgadas e se não tiverem atendidas todas essas pressupostos do artigo 136, aquilo é inconstitucional. Então, acho que isso vai ser um dos primeiros temas que vai ser levado ao Supremo. Eu tenho certeza que vão ser essas contribuições que realmente são complexas e vão acabar onerando a exportação, onerando produção agrícola e os estados vão tentar repor as receitas deles, né? As receitas perdidas pelo ICMS, eles vão tentar usar essa contribuição, enfim. Então, isso acho que, infelizmente, foi um desserviço e isso gera complexidade, né? Porque se é mais uma obrigação que o contribuinte tem de declarar, de pagar e manter o controle. Então, acho que, infelizmente, eu espero que essas contribuições sejam interpretadas como o artigo 136 pôs, de uma forma restrita. Agora, falando de mais uma polêmica, um dos vetos do presidente da República na promulgação da Lei 214, 2025, da reforma, foi em relação à tributação do FIAGRO. E muito se debate que, na verdade, o FIAGRO ele tem uma função de ser uma alternativa de financiamento da atividade agropecuária, que a tributação disso, vamos dizer, vai dificultar o financiamento ou onerá-lo. Qual a sua opinião?
sobre esse veto. Eu também não gostei desse veto, e assim, na verdade eu não gostei por um outro motivo. Eu acho que os fundos, todos os fundos, até os fundos de investimento imobiliário também, os fundos, eles não são equiparados à pessoa jurídica. Os fundos têm eles são um condomínio, né? Eles vão ser, nos fundos, você tem a tributação quando você faz o resgate, né? Quando o detentor daquele investimento, o investidor faz o resgate, né? E aí ele só vai ter a tributação. O fundo, ele é uma entidade de investimento, ele é como se fosse um condomínio, tá? Mas ele não tem uma personalidade jurídica que é equiparada a uma empresa, né? Não realiza atividades econômicas por si próprio. Então, entendo que, na minha opinião, acho que esses vetos não foram adequados, acho que isso também vai trazer insegurança para aumentar o custo aí, tanto dos FIAGROS, mas de outros fundos que também estão ali na lista de contribuintes, e eu acho que isso colocar os fundos como contribuintes de impostos nessa situação é contra a natureza jurídica do fundo, né? O fundo ele tem que ser tributado nos investidores. O fundo pode ser responsável por retenção de imposto, perfeito, né? Mas eu acho que foram equivocados esses vetos, na minha opinião. A tua colocação me faz pensar realmente, né? O fundo ele não presta serviço para o cotista do fundo, né? Na verdade, ele busca rentabilizar aquele investimento e buscar investidores que vão ser atraídos pela isenção de imposto de renda e vão direcionar seus investimentos, assim como o fundo de infraestrutura, de investimento imobiliário e outros, né? Mas muito, muito boa a sua colocação. Agora retomando um pouco o assunto do seletivo, né? Que você chegou a mencionar no início, que era um dos pontos negativos que você enxerga nessa reforma, justamente porque o recurso não é usado, né, para fins educacionais e pode ser usado apenas para fins arrecadatórios. Mas especificamente no agronegócio, como é que ele pode afetar, o imposto seletivo pode afetar o setor de agronegócio? Aproveitando essa pergunta da Luciana, eu quero fazer uma pergunta dentro dessa. Na verdade, é um comentário, queria saber a sua opinião. Porque, na verdade, a gente sabe que um dos pilares da reforma tributária é exatamente a proteção ao meio ambiente, né? E o imposto seletivo também ele vem exatamente para tributar a prestação de serviços ou a questão de mercadorias, mas de qualquer forma para desestimular o impacto ambiental também, né? Por outro lado, a gente também já sabe que esses objetivos, de alguma forma, aparentemente, pelo menos, eles podem colidir com aquilo que o agronegócio busca também. Como que fica essa questão também na reforma nesse ponto? A gente teve um avanço? Aí você já pode responder tudo junto. Super interessante a pergunta de vocês. Acho que primeiro o seletivo ele causou polêmica no agro porque ele podia pegar defensivos, né? Os defensivos estão fora agora pelo texto da Lei Complementar 214, então esse problema foi reduzido. Mas a gente vai ter seletivos em outros, em trator, por exemplo, né? Acho que veículo pode ter, então isso acaba, né, minérios da extração, então isso vai causar um impacto e não vai ser só para o agro, vai ser, né, um impacto para vários setores que vão ter ali um encarecimento de uma forma disso. E acho que o seletivo brasileiro, eu acho que ele foi mal colocado, e aí na minha modesta opinião, um outro ponto que eu acho que é importante usar o seletivo para fins ambientais, ele também deveria ter sido colocado com políticas ambientais atreladas e mais claras, tá? Da mesma forma que usar o seletivo para saúde, né, para o meio ambiente também. Então, isso tem que ter uma reversão de benefícios ao meio ambiente, e não está, né? Outro ponto que eu acho que aí para desestimular atividades que sejam lesivas ao meio ambiente, tudo, existe
existem compensações ambientais que são cobradas, né, por entes políticos, aí União, Estado, município, tudo, e royalties também, né, que isso serve para contrabalancear. E existem compensações ambientais, e aí eu vou citar uma lei que eu achei muito interessante, o município de Extrema, que é no estado de Minas Gerais, ali em divisa com São Paulo, que tem ali, hoje a gente tem vários centros de distribuições lá, com regimes favorecidos, e eles têm uma legislação ambiental muito avançada, e as empresas que têm negócios lá, elas são obrigadas a pagar uma compensação ambiental de acordo com o que elas produzem ali de carbono e etc. Então, isso é uma compensação ambiental, que é como se fosse uma indenização ao meio ambiente, mas aí não é tributo. Veja, olha só que curioso. E até quando eu fui estudar essa lei do município de Extrema, eu entendo que aí é uma natureza jurídica diferente, porque você está pagando, é uma reparação, né, pelo desgaste ambiental. Então, uma coisa é esse tipo de reparação. O seletivo, ele poderia ser melhor utilizado para fomentar atividades que produzam menos carbono, que sejam, né, benéficas, que não causem tanto impacto ambiental, mas para isso ele tem que ter as receitas dele atrelada àquele benefício, né? Senão isso fica vazio, né? A causa maior do seletivo é justamente regular comportamentos, gerar, né, compensar externalidades, tudo. Se você não vai usar aquele recurso para tentar, para aquela destinação ambiental, isso fica vazio. Então, eu acho que, infelizmente, o seletivo na extração mineral, que vai acabar onerando inclusive as exportações, eu acho que é um contrassenso, tá? Teriam meios de fazer um seletivo que pudesse ter uma função ambiental, mas de uma forma diferente, tá? E até pelo sistema brasileiro, como a gente tem ali, né, os impostos, eles não podem ter destinação específica para fundo, órgão de despesa, o meio adequado para ter uma seletividade bem feita seria uma contribuição específica, talvez, né? Acho que isso poderia ser uma coisa interessante, né? Mas eu tenho muitas reservas em relação ao seletivo para esses fins ambientais. Perfeito. É muito interessante o que você coloca e eu me lembro aqui da nossa conversa com o professor João Horácio Rolim, que ele falou de tributação e meio ambiente, e ele mencionava, né, que a tributação ainda é o meio mais eficaz de influenciar comportamentos, mas, por exemplo, ele mencionando o exemplo do direito europeu, ele fala a aplicabilidade do recurso e a efetividade tem que ser efetiva, né? Tem que ser comprovada, senão perde a razão de ser. Realmente, eu acredito que a gente vai ter muito debate em relação ao imposto seletivo da forma como ele foi instituído. Agora eu vou fazer minha última pergunta, retomando um pouco a questão dos pequenos produtores. Acho que é importante, né, para aqueles que nos assistem, como a reforma tributária vai impactar os contratos de arrendamento e parceria rural tão importantes na dinâmica do nosso agronegócio familiar, como você expôs muito bem numa apresentação que você fez. Nossa, essa pergunta é ótima e além, assim, acho que isso vai trazer já é um problema que os produtores rurais têm que atentar hoje, e com a implementação da reforma eles vão ter que ficar ainda mais atentos. Vamos lá, a gente tem, pelo Estatuto da Terra, tem duas possibilidades de contrato de uso de terra, né? Um deles é o aluguel, o arrendamento, então que você aluga sua terra para o fulaninho que vai explorar e vai te pagar um valor fixo por mês, enfim, da forma que for determinada. Isso é o aluguel normal, né? O
Contrato de parceria rural é um contrato em que eu e o meu fazendeiro vizinho ali, a gente vai se juntar esforços e a gente explorar juntos aquela terra. Eu dou né, ele usa a minha terra, ele vai lá, cultiva e a gente vai ter um resultado da produção. Então, a diferença entre esses dois contratos é a questão do risco. Sim, né, no aluguel eu recebo o valor, aquele valor, independente se a produção morreu, se eu vou receber o meu aluguel. Na parceria, se tiver uma safra boa, estamos felizes. Se chega lá uma nuvem de gafanhoto, mata tudo, ferrou para os dois, né? Então, muitas vezes o contrato de parceria não é bem delimitado e esses dois contratos têm regimes tributários diferentes. O contrato de parceria, o que você recebe pelo contrato de parceria, entra ali no livro caixa do produtor rural, vai ser uma atividade, né, é como uma atividade rural e vai ter essa tributação. O contrato de arrendamento já é um contrato parecido com contratos imobiliários, e vai ser também, no âmbito da reforma tributária, ele vai continuar com ele continua com essa feição. Então, é possível que ele tenha, que o rendimento de arrendamento seja tributado no sistema de rendas, receitas imobiliárias. E isso vai ter um ônus maior para o produtor rural. Então, é importante revisar esses contratos, estabelecer os termos de uma forma bem adequada. A Receita Federal já está muito atenta a isso, já tem casos que notificou produtores rurais que tinham contratos que seriam uma parceria, mas que as características eram de arrendamento, não tinha essa divisão de risco, e aí cobrando imposto de renda do carnê-leão. Então, isso é uma coisa que vai trazer controvérsia, e é um ponto no qual os produtores rurais têm que estar alertos. Era também um pleito do agro que não tivesse tributação sobre a transferência de imóvel rural, mas isso não veio. Então a transferência de imóvel rural vai ser tributada, e esses rendimentos de arrendamento também. Então a gente tem que realmente pensar e ficar de olho para fazer a melhor opção contratual, né, possível, adequada, para trabalhar deixar o contrato muito bem feito, para não ter questionamentos futuros quanto ao regime tributário. Você chegou também a mencionar no início da sua fala, no início do programa, sobre questões de preparação, de escolha de regimes. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o que porque a gente vai ter um momento de transição entre o regime atual e toda a reforma completa. O que os produtores agropecuários, os contadores, os advogados, eles devem fazer para se preparar para a reforma? Luciana, isso é tão importante. Eu acho que a primeira coisa que eles vão ter que fazer é revisar tudo o que eles têm de receitas e despesas, né? Para fazer simulações, porque a escolha do regime, se você é um produtor pequeno, ele pode eventualmente estar no simples, então ele tem que fazer simulações para ver qual que vai ser o regime mais adequado. Eu consigo estar no simples, eu vou ter que ir para o lucro presumido, ou de repente, poxa, talvez o lucro real não seja tão ruim. Então, colocar no papel, né, organizar realmente, colocar no papel o que ele tem de receita, o que ele tem de despesa, e fazer essas simulações para escolher o melhor regime entre, né, se for possível, simples, lucro presumido e lucro real, tá? Existe a possibilidade também, e isso pode ser bastante interessante para o produtor rural, se organizar em forma de cooperativas. Uhum. Tá? Cooperativa tem o tratamento fiscal beneficiado e na reforma tributária também vai ter. Então, isso pode ser uma coisa interessante, né? Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Vai ter que conversar com o contador vai ter que olhar ali o livro caixa, ver, né, e fazer realmente alguns cálculos para chegar no regime mais adequado e o que seria melhor para eles.
Uhum. E tem mais algum outro ponto que nós não comentamos, que você gostaria de salientar? Tenho um livro sobre esse assunto, tributação do agronegócio, que vai sair provavelmente em meados de abril, que já está no prelo na editora Noesis, que eu sou uma das coordenadoras, junto com a turma da Price, a Maíra e a Sara Maia, e tem artigos sobre tributação de atividade rural, então uma coletânea bastante interessante, que traz ali temas muito práticos do dia a dia mesmo, e eu acho que vai ser bastante interessante. Então, eu depois vou mandar um para você, quando for o lançamento eu mando convite para vocês, se vocês puderem prestigiar, vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz. Eu acho que é muito importante, assim, o agronegócio, ele é um dos motores, né, da economia brasileira, e a gente precisa realmente olhar com muito carinho e com muito cuidado. Queria aproveitar para agradecer a sua participação, foi muito enriquecedora, porque justamente, como você acabou de falar, o agronegócio, ele é um dos motores da economia e ele pega uma parcela importante do PIB nacional e também das nossas exportações. Então, muito interessante as explicações. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luciana. Muito bom. Fiquei muito feliz de ter vindo, Marcelo, Pereson. Muito legal. Vocês estão de parabéns pelo canal e espero voltar outras vezes. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigado novamente pela presença, pela honra, pela aula incrível. Tenho certeza que a audiência aproveitou muito. Lançar luzes aí sobre um assunto muito complexo, mas que você, vamos dizer, versou aí de forma tranquila, de fácil apreensão para qualquer público. Excelente, parabéns, muito obrigado. Obrigado, professora, pela sua presença. Como o Pereson disse, conseguiu destrinchar todo o assunto. Acho que virou uma aula realmente esse podcast para quem quiser assistir. Vai ser muito produtivo mesmo. Então, obrigado pela sua presença e por compartilhar com a gente tudo isso. Esse é o TribuContCast, tributário para contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.